Como vimos, Valdo foi considerado por muitos um dos maiores dissidentes da doutrina espírita no Brasil. Entretanto, são muitos os aspectos em comum entre o seu estudo e o espiritismo. Que os pontos de contato entre a Conscienciologia e o espiritismo seria a compreensão da multidimensionalidade, dos veículos de manifestação, das influências que nós sofremos ou recebemos de consciências extrafísicas, da possibilidade de ter contato com consciências que já não existem mais nessa dimensão. O fenômeno que é chamado no meio espírita, de desdobramento astral, é o mesmo fenômeno. O que a gente procura trabalhar aqui no Instituto é com o incentivo à ocorrência desse fenômeno, como um mecanismo muito importante para a pessoa adquirir mais consciência sobre a sua própria realidade, mais domínio sobre si mesma. E é um interesse pela interassistência. O Espiritismo trata e faz assistência, a Conscienciologia trata e faz assistência. Quem sabe são assistência um pouco diversas, porque uma vai na consolação e uma busca um pouco mais de esclarecimento. Em todos os centros espíritas, é um tratamento assim amoroso que a gente dá para os nossos pacientes. A pessoa que chega no plantão chega ali aflita, chorosa, perdeu isso, perdeu aquilo, perdeu o emprego, perdeu a família, tem um filho que está com problema. Então, ali eu tenho que falar do amor, tem que dedicar a essa pessoa uma atenção extrema pelo tempo que ela precisar falar com a gente. Mas a Conscienciologia ela tende a ser mais antipática porque ela vai botar o dedo na ferida da pessoa e falar, escuta, a responsabilidade é sua, não adianta você ficar só no vide a mim. A metodologia da Conscienciologia, ela busca mais o autoexperimento. Eu vou fazer o meu experimento por mim mesma, para que eu chegue à conclusão por mim mesma. O que o Espiritismo busca é o médium. Então existe um intermediário que vai mediar esse experimento. O projeto deles também talvez seja assim para pessoas já mais adiantadas na vida, espiritualmente, mentalmente. Para a imensa maioria, vamos pegar os nossos 200 milhões de brasileiros aí, que quantidade de pessoas teria essa possibilidade de sozinho fazer alguma coisa? Então, um dia teremos, mas ainda não estamos nesse ponto. O que a gente mais gosta daqui é a verdade relativa de ponta. Eu falo algo hoje, você me refuta amanhã. Eureka, é isso que a gente precisa para se desenvolver. Porque se eu falar algo eterno, cadê o desenvolvimento do conhecimento? Qualquer verdade, mesmo que seja assim aquela de ponta, descoberta hoje, com a ciência, porque a ciência é dinâmico, a ciência, o conhecimento tem que caminhar, evolução é dinâmico, não pode falar em evolução algo estático no decorrer dos milênios, não é isso? A evolução é dinâmica, então, mesmo as verdades consideradas avançadas e de pontas, elas evoluem, elas se agregam, né? No livro A Gênese de Kardec encontramos: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. O grande ensinamento que Kardec nos legou é da universalização do ensino dos espíritos. Se um espírito fala aqui uma coisa, sim, daqui a pouco um outro fala lá a mesma coisa, depois um outro fala a mesma coisa, aí já vai se formando uma verdade. O que é o livro dos espíritos? Cada questão daquela, Kardec mandou para dezenas e dezenas de médiuns para outras cidades e outros países. E as respostas que foram assim, todas cordatas, todas assim, com outras palavras, mas dizendo daquela mesma ideia, foi que Kardec adotou como verdade no livro dos espíritos. Muitas outras ele desprezou. E quando ele diz que pode, se houver qualquer dúvida de uma pergunta, deixa para lá, não vamos dá-la como verdade. Então, usando esse critério universal dos ensinos dos espíritos, a gente pode sim, checar as coisas que estão chegando. Uma só pessoa falou, não me diz nada. Duas falaram, também não. Para alguns espíritas, considerar como fonte de conhecimento o estudo desenvolvido por Valdo ou por outras pessoas não vinculadas diretamente ao espiritismo pode ir contra os próprios princípios da doutrina.
esta defesa pela pureza doutrinária divide opiniões. Não existe somente aquilo que Kardec trouxe nos seus 5 livros codificados. Os ensinamentos não param de cessar, de chegar até nós. Hoje em dia a gente vê assim, livros assim, fantásticos falando de transição planetária. Então são pessoas que vão trazer um conhecimento que vai assim, impulsionar a humanidade. Isso não está em Kardec. E nós temos que ter pureza doutrinária. Aquela que mostra realmente o caminho a seguir. E a essência doutrinária, ela nos deu através dos ensinos das obras básicas. Que veio a segunda revelação com Jesus e depois a terceira com Kardec. Kardec mesmo disse que ele codificou 5 livros dos conhecimentos da época, daquilo que foi trazido até ele, que ele buscou através de médiuns. Ele formou ali o que seria como a constituição, vamos dizer, do Espiritismo. Mas disse que depois muitos outros médiuns, muitas outras coisas surgiriam. A própria febre, que às vezes alguém chama ela de meio assim, muito restritiva e tudo mais, foi eles que editaram o livro de André Luiz, que foi um escândalo nacional na época. Os maiores espíritas, não, como é que pode? Chega um espírito e edita aí um livro através do Chico Xavier, falando de uma colônia espiritual chamada Nosso Lar, não sei o quê. Na época foi realmente uma espécie de escândalo, mas hoje todo mundo aceita. Mas diante há tantas polêmicas acerca deste assunto, como as diferentes religiões e os estudos em torno da espiritualidade podem unir forças para juntos criar um planeta melhor para todos. A finalidade da doutrina espírita, ela vem trazer conhecimentos que trazem para nós, assim, e para todas as religiões, algo que é fundamental nas nossas vidas. A reencarnação, tem muitas religiões que propagam isso aí. A mediunidade também, a gente vê tantas igrejas assim, evangélicas, em que ali eles falam, acho que estão aí tirando o demônio e tudo mais. São coisas mediúnicas que estão acontecendo ali. Então todos esses fatos assim, doutrinários espíritas é para nos impulsionar. Nos agregarmos conhecimentos, sem nomes próprios, sem sectarismos, sem partidos, e dessa forma, dentro do universalismo e dentro da cosmoética. São 2 conceitos que o professor Valdo trabalhou muito conosco. É a condição do universalismo, não é para se alijar nada em ninguém. Tudo pode ser útil quando a pessoa pesquisa, quando ela é ávida pelo conhecimento novo. Então a nossa evolução ela é infinita. Estamos apenas nos primeiros degraus dela para que cheguemos um dia como serem verdadeiros filhos de Deus, herdeiros e tomando posse desse universo que é nosso. E é nessa abordagem de verdades relativas de ponta e não verdades absolutas, fechadas, restritas, é que a gente verifica que podemos somar esforços, caminhar, agregar, isso em prol da humanidade. Um dia esse mundo será muito melhor, é chamado mundo de regeneração. Mas isso aí é devido a esses novos conhecimentos que estão nos alertando. Nós propagamos a nossa ideia, propagamos aquilo que nós sabemos, aquilo que os Espíritos devem trazer, para que cada um leia, medite e aplique por si mesmo. Não é para se tornar espírita, não estamos atrás de proselitismo nenhum. A doutrina espírita não tem proselitismo, não faz isso. Nós divulgamos a mensagem do Cristo, a mensagem dos Espíritos, da forma mais coerente, mais positiva possível. A ciência que o Valdo Vieira nos traz também ajuda para aquelas pessoas que o procuram e que realmente podem se usufruir de todos os benefícios que ela traz. E é no meio das cataratas que a gente encerra mais um Mundo Maior Repórter. E aí, o que você achou? Faltou alguma coisa? Tem alguma sugestão ou crítica? Mande um e-mail para nós em mundomaiorrepórter@tvmundomaior.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Ai, meus olhos ficam lacrimejando à toa mesmo.